eu sou muito feliz porque eu não imaginava que eu iria para Moçambique esse ano. Eu não imaginava que, na verdade, nenhum de nós imaginávamos e que ia acontecer naquela capital tão sofrida já antes. E aí, então, no início do mês de março, no meio do mês de março, né, acontece tantas coisas desastrosas num país que já vivia em sofrimento. Então, tudo começou com um vídeo que eu assisti, que foi lançado no site da Junta de Missões Mundiais, da missionária Noemi Cecito. Eu já tinha ouvido no jornal, acredito que vocês também, sobre o desastre, sobre a notícia terrível que tinha acontecido e assolado Moçambique, e de repente aquilo não assim, me tocou tanto. Eu falei, vamos orar, mais uma catástrofe, né? Mais um problema mundial, mas vamos orar. Mas quando eu assisti o vídeo dessa missionária, Deus incomodou meu coração de uma forma que eu não sabia do que se tratava. Era um incômodo diferente, era um incômodo que me fez pensar em alguma coisa. Não dava simplesmente para deitar a cabeça no travesseiro e pensar, esse é só um incômodo, vamos dormir. Não. Existia algo que Deus estava para fazer e eu não tinha uma noção clara do que seria isso. Porque Deus, ele não trabalha com receitas de bolo. O agir de Deus é sempre inesperado e surpreendente para nós. Então eu comecei a orar e fiz uma campanha de oração. Convidei as pessoas para orarem por mim. Eu falei, olha, irmãos, de três coisas, pelo menos uma vai acontecer. Ou Deus quer que eu vá, me envolva de alguma forma no projeto que é da Junta de Missões Mundiais, o Voluntários Sem Fronteiras, ou Ele quer que eu envie outra pessoa no meu lugar, ou eu fale para alguém da área da saúde ir no meu lugar, porque eu sou fisioterapeuta. E por conta do meu trabalho aqui, eu pensei, poxa, acho que não é para ir. Acho que de repente é para chamar outra pessoa para ir no meu lugar. Ou a terceira coisa, que era levantar uma oferta X e enviar pela Junta de Missões Mundiais. Então, eu passei aquela primeira semana depois do incômodo, orando ao Senhor. E eu queria te mostrar o vídeo que Deus tocou no meu coração. Não sei se vai dar aí, André. Vamos lá? Isso, 0. Hoje é a nossa primeira distribuição de comida no centro, que está na escola 7 de abril. Aqui são 549 pessoas e é uma confusão grande porque nós não temos alimentação para adultos. Nós só temos para crianças. Eu estou tentando chegar Estou me segurando para não chorar, porque o que nós temos é pouco, mas o nosso Deus é grande. Escola 7 de abril, abrigando 200 crianças na cidade do Bondo. Noemi Cecito. Então, esse foi o vídeo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Nós daqui no Brasil, nós não temos noção do que é um furacão, do que é uma tempestade, do que é... A gente não tem noção de nada. E aí, quando eu cheguei naquele país, eu parei para ouvir uma pessoa e eu fiquei pensando, meu Deus, estou aqui diante de sobreviventes. Então, essa mensagem dela, assim, era um convite de Deus falando assim, e aí, você vai ficar de braço cruzado? Eu comecei a fazer uma grande revolução, um grande reboliço em Moçambique. E eu estou te convidando para participar desse reboliço. E aí, você vai dizer sim ou vamos embora? E aí o resultado vocês já sabem, né? Houve toda aquela mobilização. Em menos de 15 dias eu já tinha quase 90% do meu sustento completo. E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa é essa? Nunca tinha acontecido isso, né? No tempo de quase 13 anos de missões.
E aí, então, vou contar um pouquinho para vocês, porque o nosso tempo não dá. De repente, no próximo domingo eu conto mais um pouquinho, né, pastor? E aí a gente deixa todo mundo com um pouquinho de quero mais. Então, a partir dessa experiência, movidos, né, por essa necessidade do Moçambique, é que surge o Voluntários Sem Fronteiras Emergencial. O Voluntários Sem Fronteiras ele já existe, né, uma iniciativa da Junta de Missões que trabalha em vários países, principalmente os países que não podem falar de Jesus abertamente. Então, através da profissão dos irmãos que estão, de alguma forma, envolvidos na igreja e fora também, se ajuntam numa caravana para servir. E como aconteceu toda essa questão em Moçambique, então a caravana ela foi de nível emergencial, não dava para ficar pensando muito, a gente tinha que agir. Então eu fico pensando como que Deus trabalha, porque por mais que a gente faça a nossa parte, ela é muito pequena. Precisa da ação de Deus, primeiramente, para as coisas poderem acontecer. Então, a primeira coisa que aconteceu foi isso. Deus mobilizou o coração das pessoas, começando pelo meu, e depois mobilizou o coração dos meus amigos, dos irmãos aqui da igreja também, para que a minha ida ao Moçambique fosse possível. Então, essa é a proposta do Voluntários Sem Fronteiras Emergencial. Pode passar. Deus colocou no meu coração um texto bíblico, e eu queria ler junto com você. Não sei se você está conseguindo ler. Filipenses 1:6. Dá para ler? Vamos juntos? E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Por que eu coloquei esse texto? Porque desde quando nós colocamos o pé em Moçambique, o Senhor sensibilizou o nosso coração com uma palavra ministrada por um dos voluntários que lá estava conosco. Ele era pastor, ele é pastor e também psicanalista. E quando ele foi chamado para falar em uma das igrejinhas que nós fomos visitar lá, Deus colocou no coração dele uma outra palavra, mas aí na hora as coisas mudaram. E ele falou, olha, eu preparei todo um texto, mas só que agora Deus está mandando eu mudar. E o texto base era simplesmente um senso, uma consciência sobre reconstrução. Deus havia permitido uma grande tempestade, um grande vento, uma grande chuva, mas fez dessa grande chuva remanescentes, sobreviventes. E se Ele deixou pessoas sobreviverem, é porque existia um propósito para aquela nação. E naquele dia nós fomos ministrados, não somente os moçambicanos, mas nós fomos ministrados com uma palavra sobre reconstruir, a importância de reconstruirmos. Não somente os muros, não somente as grandes estruturas de pedra que foram demolidas, mas reconstruir questões dentro de nós. Então, diante disso, eu pude ver que Deus tinha uma grande obra. E que Ele estava apenas começando. E Ele vai concluindo um dia de cada vez, lá em Moçambique, na vida dos moçambicanos, e na minha vida e na sua. Por isso que eu coloquei esse texto. Pode passar? Eu não estou controlando a hora, pastor, então me fala aí. Para quem não sabe, eu coloquei no mapa aqui para a gente poder só ter uma noção. Dos 55 países que compõem o continente africano, Deus me levou para um, que faz ali limite com o Oceano Índico. Então, onde está de vermelho ali foi aonde eu fui. E para os irmãos terem uma ideia, a gente pega um avião e você fica durante 10 horas direto nesse avião. E aí depois a gente desce,
vamos parar lá na África do Sul, porque não existe um voo saindo de São Paulo até Moçambique direto. Então a gente vai para a África do Sul para depois pegar mais um voo e ficar mais ou menos 2 a 3 horas no avião para chegar em Moçambique. Ou seja, é muito longe, muito longe. Aí dentro de Moçambique, que é esse país aí de vermelho que você está vendo, a gente tem 11 estados diferentes, dos quais a província de Sofala, principalmente onde está colorido de verde ou azul, para quem for bom de ótica aí, foi onde aconteceu o primeiro ciclone esse ano, que devastou muita gente, muita gente. Então foi para lá que eu fui. E Sofala, eu não sei se vocês chegaram a esse conhecimento, mas eu só pude saber disso quando eu coloquei meus pés lá. As pessoas disseram que a previsão meteorológica para esse estado é que ele ia sumir do mapa por conta do ciclone. Depois que eles viveram um momento de 12 horas de fortes ventos e de fortes chuvas, quando eles pensaram, o pesadelo acabou, aí alguém sussurrou, de repente, no ouvido deles, falou, só que não, tem mais. Porque depois de tanto vento e tanta chuva, começou a inundar as estruturas térreas. Então, de tanta água que tinha. E aí a previsão meteorológica era, olha, o estado vai sumir do mapa. Não vai sobreviver ninguém, não vai ter ninguém para contar história, nada. Vai sumir. E a orientação da junta para os missionários que lá estavam era, vocês precisam sair daí. Não vai restar nada. Só que os missionários decidiram não sair. Eles falaram, a gente não vai sair. É um momento em que as pessoas precisam de nós e aqui nós vamos ficar. Só quem está aqui é que sabe, não dá para a gente sair. Então, tomando um passo de fé, eles resolvem ficar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente vê que assim, o homem não sabe de nada. Ainda que ele prevê tantas coisas, é Deus que dá a palavra final. Deus faz a ferida, Deus a liga. Deus é dono do mundo. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle de Sofala e de tudo que aconteceu. Então Deus falou, olha, vai acontecer até aqui. Agora eu vou deixar sobreviventes. Eu tenho uma história de reconstrução, de recomeço. E o bom de recomeçar é o seguinte, é porque a gente tem uma oportunidade de fazer de novo, de uma forma diferente de como nós construímos anteriormente. E isso foi uma palavra de grande incentivo aos nossos corações. Tenho mais tempo ainda? Então, finalizo aqui. Finalizo, pastor. Deixa para o próximo. Domingo eu conto mais.